Tá muito quente. Estou de volta, finalmente, e já vou começar esse vídeo dizendo que eu já iniciei isso tudo procrastinando, porque o primeiro vídeo eu postei essa semana, mas já tem umas 2 ou 3 semanas que eu gravei ele e não publiquei nada. Porém, eu não vou desistir dessa vez e vida que segue, eu vou seguir daqui mesmo. Bom, apesar dessa demora do início, eu acho que eu tô bem feliz com essas primeiras semanas, porque embora eu tivesse imaginado que a essa altura eu já teria concluído muito mais tarefas do que as que eu imaginei, pelo menos eu estou em movimento e isso é o que importa, né? Fazendo um pouquinho, mas sempre fazendo, é o que eu preciso manter em mente. E eu já vou começar falando sobre o sorteio dos papeizinhos. Eu acabei sorteando apenas 3 papeizinhos. O primeiro eu já tinha, acho que comentado no outro vídeo, que foi para limpar os meus e-mails. Limpei tudo, graças a Deus. E foi muito rápido até para limpar tudo. Tinha muita coisa mesmo, mas são 3 e-mails. E foi até que bem rápido. Foi uma tarefa fácil, rápida. Não tomou muito do meu tempo. E agora já dá aquele alívio de ver tudo zeradinho. É uma maravilha. O segundo papelzinho foi para limpar e organizar o Trello. Aquele aplicativo de organização, é como se fosse um planner digital. Então eu limpei ele, que eu já mexi nele tantas vezes e sempre fica uma bagunça. Limpei ele e organizei. Coloquei as pastas, eu coloquei da mesma forma que eu coloquei aqui no papel físico também. Mas esse daqui já eu mostro, eu falo mais sobre ele e explico mais ou menos como que tá o Trello. E o terceiro e último papelzinho que eu sorteei foi sobre uns fios que eu tenho aqui, que em algum momento eu comprei pensando em algum projeto que já nem tá mais na minha cabeça, nem anotei nada, nem vou fazer. E o meu desafio desse papelzinho era escolher um desses fios e fazer uma peça. Pronto, pra me livrar desses fios aí de uma vez por todas. É claro que eu não fiz tudo, fiz uma peça, a ideia era essa, era fazer pelo menos uma peça, e eu não terminei ainda, na verdade, mas eu já comecei a fazer essa blusinha, não sei se vai dar pra mostrar certinho, mas enfim, é uma blusinha simples, em crochê, falta ainda as alças, só as alças que faltam nessa peça, e quando ela estiver pronta eu mostro aqui também. Como eu disse, a essa altura eu imaginei que eu já teria muito mais papeizinhos sorteados, muito mais tarefas concluídas, mas eu sabia que seria aos poucos, eu já tinha isso em mente desde o início, e fazer uma peça em crochê não é algo tão rápido assim, né? Leva um tempinho. Enfim, tem algumas adaptações para serem feitas, tem muitos arremates para fazer numa peça dessa, porque tem muita mudança de cores, então eu sei que essas coisas não são rápidas, né? E tudo bem, já tinha uma ideia que não seria tão rápido, não ia terminar isso aqui em uma semana, mas eu gostei muito dessa ideia desses sorteios. Eu gostei dessa empolgação de sortear, de não saber qual será o próximo passo. E assim que finalizar uma tarefa, já pensar, já vou pro próximo logo, foi muito legal. Então eu vou manter isso daqui com certeza, eu já gostei muito. Então mesmo tendo demorado mais do que eu imaginei, isso daqui com certeza vai se manter e eu super indico. E além do Trello, eu também quis comprar um fichário. Eu pensei em um fichário que tem essas divisórias porque eu consigo controlar melhor as folhas, a disposição dele, enfim. Acho que fica mais fácil, mais dinâmico para eu ir mexendo da forma que fizer sentido para mim naquele momento. Então, por isso de um fichário. Peguei um simples mesmo, as folhas são bem básicas, bem simples, é só para não complicar, para ser uma coisa prática, clean, rápido, fácil, sem muita cor de caneta, não pensei em nada disso, pra ficar lindo e coloridinho, não. É só o básico mesmo,
pra eu criar essa disciplina. Depois você vê que eu tô com tempo, tô com vontade, aí a gente faz alguns furfuruzinhos por aí, né? Mas por enquanto eu tô priorizando a praticidade. E eu fiz aqui nesse fichário basicamente o que eu fiz no Trello. Eu separei em algumas áreas da minha vida o que fazia sentido pra mim. Por exemplo, saúde, casa, estudos, lazer, e aí cada um divide como achar que funciona melhor. E eu vou focando em uma coisa de cada vez, para eu não ficar maluca. E eu também escolhi apenas cinco categorias, digamos assim, para 5 nichos, para eu não encher de coisa também, daqui a pouco tá perdida, não saber para onde ir, ai, é muita coisa ao mesmo tempo. Então eu escolhi só 5 para ficar mais básico e mais fácil de ir mantendo. Além disso, dentro de cada categoria, cada nicho, eu coloquei um subnicho, digamos assim. Então, por exemplo, na parte de saúde, eu coloquei uma folha para cada coisa, para cada subnicho. Então, tem atividade física, que é o que eu estou começando pela atividade física, alimentação, medicamento, consulta médica. Então, eu coloquei aqui tudo que pra mim tem sentido com a questão da minha saúde, cuidar do meu corpo, da minha mente, enfim. Então eu dividi em subnichos para ir facilitando as coisas. E é claro, dessa mesma forma eu fiz com todos os outros nichos que eu coloquei aqui. Também para casa, coloquei subnichos para casa, para os estudos, tudo que eu pretendo fazer um dia. Eu não me apeguei muito a detalhes, por exemplo, tudo que eu quero estudar eu coloquei ali. Não. Eu mais dividi essa parte macro, né, dos nichos. Eu acho que a parte dos subnichos que eu mais completei foi a parte da saúde mesmo, porque é por onde eu tô começando. Então, os próximos, conforme eu for tendo essa parte da saúde mais tranquila, mas já na rotina, já dentro da rotina, quando eu for colocar as próximas, aí eu vou vendo que fase da vida que eu tô, o que eu quero fazer, quais são as minhas vontades, qual o tempo que eu tenho disponível para cada coisa, e eu vou acrescentando aos poucos. Porque eu pensei que seria uma loucura pensar em tudo isso, todos os detalhes, sendo que aos poucos a gente vai mudando de ideia, a vida vai mudando, então as necessidades vão mudando. Então eu vou indo com calma nesse aspecto, senão eu ia levar, sei lá, um dia inteiro pra pensar em todos esses subnichos e depois eu nem ia fazer todos eles. Enfim, é pra descomplicar mesmo. E eu comecei, como eu já disse, pela parte da saúde. E eu escolhi iniciar pela atividade física, que eu já comecei tantas vezes e parei todas elas. Mas eu pensei em começar por aqui. E eu escolhi... Primeiro eu pensei no dia que eu tenho mais tempo, porque aí fica mais fácil, fica mais difícil de eu dar desculpas. Então seria mais fácil de eu concluir. Então eu pensei nos domingos o que eu poderia fazer, e eu pensei em fazer cardio. Eu escolhi a corrida. Eu não corro, não tenho esse condicionamento físico todo, mas como eu disse, é para construir isso. Então eu escolhi fazer corrida todos os domingos, que é o dia que eu tenho mais tempo, é certeza que eu tô de folga. Então todos os domingos eu comecei com corrida estacionária, corrida no lugar mesmo, porque eu faço aqui dentro de casa. Hoje aqui tá um sol terrível, então eu não posso dar desculpa de que eu vou correr no sol, vou ficar com dor de cabeça ou inventar qualquer coisa. É aqui dentro de casa que é para criar esse hábito e não ter desculpas. Então é corrida no lugar aqui em casa mesmo, bota um tapetinho, esses de treino mesmo, para treinar em casa, fazer yoga, qualquer coisa assim. E corro descalça mesmo, sem desculpa de comprar coisas que não sei o que. Não. É muito simples. Então eu comecei, a minha ideia era fazer corrida 1 hora todos os domingos. Mas para isso eu comecei com 30 minutos. Então na primeira semana, e aí eu fui anotando, 30 minutos é o meu objetivo. Então no primeiro domingo eu tinha que fazer os 30 minutos, que já foi sofrido. Aí só na outra semana eu aumentei mais 10 minutos. E na outra semana foi aumentando de 10 em 10, até eu chegar
No dia de hoje eu consegui concluir 1 hora de treino, 1 hora de corrida no lugar. Não foi uma corrida rápida, foi bem levinha, mas deu 1 hora, que já cheguei no meu objetivo. Ou seja, até agora tem dado certo. Deu certo pelo menos esse primeiro objetivo, que era da corrida por 1 hora, eu consegui concluir hoje, ainda bem. E já me empolguei para os próximos. Terminei morta, mas agora é o objetivo. Todo domingo eu preciso correr por 1 hora. Já consegui, já tá na minha rotina. Esse daqui já está na minha rotina. E como eu concluí hoje, depois eu vou falar sobre... Eu criei tipo uma premiação para isso. Mas assim que eu terminei essa corrida de 1 hora, eu já coloquei aqui o meu próximo desafio, que vai ser correr por 1 hora sem pausa. Porque eu ainda faço pequenas pausas para beber água, dar uma respirada e volto. Então, meu objetivo, o próximo objetivo é correr sem pausa. Eu não sei em quanto tempo que eu vou conseguir concluir isso, mas eu não tenho pressa, eu tô tranquila. Todos os domingos, o meu objetivo é tentar isso daqui, é tentar fazer dar certo. Vamos supor que eu corra, sei lá, 30 minutos sem pausa, já tá ótimo. Eu tenho que fazer pelo menos 30 minutos todas as vezes, eu não posso regredir. Eu posso estacionar, mas eu não posso regredir naquilo que eu me propus a fazer. E claro que a minha ideia não é ficar sem me hidratar por essa 1 hora. Eu vou me hidratar, mas eu já tenho que fazer isso essa semana, inclusive, comprar aquelas garrafinhas de... Normalmente a galera usa, os corredores usam, que ela é molinha, né? Que aí você vai deixando ela menorzinha e tal. E eles não param de correr pra se hidratar ou pra comer. Então esse é o meu objetivo, porque eu quero fazer aos poucos, mas eu quero fazer direito, eu quero fazer bem feito. Então vai ser aos pouquinhos, mas eu já quero comprar essa garrafinha e tentar ir usando ela sem parar, o que eu acho que vai me ajudar, enfim. Esse é o meu próximo objetivo, já está certo. E percebe que eu não preciso ficar anotando, mas no final disso tudo eu quero estar treinando todos os dias, cada dia isso e tal. É aos poucos, tipo, esse é o meu próximo objetivo da corrida. E agora eu já posso acrescentar mais um dia de treino na semana, porque o meu primeiro objetivo, que era treinar por 1 hora no domingo, já está concluído. A partir de agora é só evolução de algo que eu já coloquei na minha rotina. Então, essa hora do domingo já está reservada, já está na rotina, que é para corrida. E agora é só ir evoluindo a corrida aos poucos. Ou seja, agora eu tenho que pensar um outro dia da semana para acrescentar o próximo treino, que eu ainda não pensei sobre isso, mas eu preciso pensar ainda hoje para já anotar aqui e já começar a melhorar os outros dias também, né? Porque eu não vou treinar só no domingo, não dá. Fora isso, essa parte toda de Trello, o meu Trello tá basicamente igual ao que tá no físico, que é para eu manter tanto no físico quanto no digital, quando eu precisar, já tá ali, enfim, é basicamente a mesma coisa. Mas eu disse que eu tinha pensado em algo como se fosse um troféu, uma premiação para cada tarefa que eu fizesse. E eu pensei sobre isso. Eu não sei se cada tarefa em particular, eu acho que não, mas, por exemplo, uma tarefa que eu tenho é eliminar esses papeizinhos. Então não é só uma micro tarefa. Eu vou fazer algo um pouco maior para não ficar gastando meu tempo só com a parte boa e não tá fazendo o que eu realmente preciso fazer, né? Então esse aqui é a questão da corrida por 1 hora é outro que eu já concluí hoje e hoje eu já vou poder fazer isso. Eu amo Legos, amo montar Lego, acho muito legal. A minha pira é mais montar do que ter o Lego ali, deixar de enfeite pela casa. Eu não tenho muito essa pira, mas o montar é algo que eu gosto muito. Como quebra-cabeça também, acho que é um quebra-cabeça em 3D, então é uma pira. Só que não dá pra ficar comprando um Lego pra cada premiação dessa. Queria, claro que queria, mas não vai rolar não. Então, mas mesmo assim eu quis colocar o Lego nessa brincadeira.
E eu escolhi esse daqui dessa vez, porque eu amei essa coleção deles do, acho que é Botânica, que tem, não são só buquês, tem uns que são só as flores, uma ou duas flores que vem na caixa, enfim. Mas eu escolhi esse buquê, que eu acho que ele nem deve ser grande, ele deve ser bem pequenininho, inclusive. Mas o primeiro foi esse. Escolhi esse daqui, eu nem abri a caixa ainda. Vou abrir mais tarde, vou montar ele. E a minha ideia, como eu disse, né, não dá pra montar uma caixa de Lego cada vez que eu concluir uma coisa, porque eu quero concluir várias. Então eu vou acabar perdendo mais tempo montando do que fazendo minhas obrigações, o que não seria nada triste, mas não é esse o meu foco. O meu foco não é esse, meu foco é este daqui. Então, a cada desafio desses que eu me propor, eu vou montar uma florzinha dessas, ou uma flor dessa, ou essa partezinha aqui que são as branquinhas, até eu conseguir concluir o buquê inteiro. E aí, quem sabe eu não faço os outros buquês também, porque a coleção acho que são 3 buquês, se não me engano, 3 ou 4. Então, para cada um eu vou montar uma florzinha e vamos ver no que dá. E eu também posso colocar em algum vasinho pequeno e deixar aqui de enfeite para me lembrar que é muito bom não ficar procrastinando e que eu consegui fazer muitas coisas. E hoje eu já vou montar a primeira por conta da corrida e ainda vai demorar para montar esse daqui, mas a hora vai chegar. Quando eu conseguir correr, inclusive, por 1 hora sem pausa, também posso montar outra. E por aí vai. Não são cada papeizinhos, porque senão vai ser muito, mas eu vou chegar lá, E por essa semana foi isso. Embora eu quisesse ter bem menos papeizinhos aqui, eu tô muito feliz, muito satisfeita. Eu achei muito legal essa coisa de sortear. Achei mais legal ainda essa coisa de montar os Legos. E algumas coisas demoram mesmo mais que outras. É a vida. Pelo menos no final eu vou ter uma blusinha a mais aqui. E eu vou preparando mais alguma coisa para a próxima semana. Tentar terminar isso aqui rápido, terminar essa blusinha, sortear mais coisas e, não sei, pensar em mais algumas estratégias que podem me ajudar aqui nessa parte da disciplina. E lembrar também que essa coisa de super produtividade, que hoje em dia tá tão na moda a galera falar como se fosse tudo muito fácil, muito simples. Ai, durma menos, faça mais. E ai, a vida é sempre, no papel é muito fácil, né? Eu não... Acho que eu já caí nesse papinho uma época, mas eu não acho que isso seja verdade. Então essa super produtividade de tem que estar feito, tem que fazer, tem sido muito exagerado e acho que a galera dá uma pirada umas coisas que não é a realidade, sabe? Acho que cada um tem uma realidade, cada um tem seus horários e suas responsabilidades e não dá pra generalizar nada, né? Então, é claro que a gente fica agoniado querendo que fique tudo pronto, que a gente consiga terminar rápido e fazer várias coisas. Mas o que mais me pega é essa parte de, cara, eu tô em movimento, eu tô fazendo algo, então sair dessa pira de ter que mostrar e tem que fazer, e tem que ser rápido, e tem que ser... Foi demorado pra fazer essa peça, mas foi muito prazeroso, foi gostoso e é muito legal no final você ver que você tem uma peça inteira que você fez com suas próprias mãos e tal. Não só isso, coisas simples como limpar os e-mails não é uma tarefa tão desgastante. Na verdade, nem é uma tarefa desgastante. E a gente procrastina tanto porque coloca outras coisas na frente e muitas vezes fica se sentindo mal porque eu não consigo fazer nada. E muitas vezes eu acho que é por isso a gente se cobra demais e se compara demais. E na maioria das vezes a gente se compara com realidades que não existem,
com coisas que a galera fala na internet, que faz e que é e que acontece, e muitas vezes a pessoa não faz isso, ela não dá conta disso tudo sozinha. Às vezes ela tem alguém para fazer por ela ou ajudar ela a fazer, e a gente que não tem muita ajuda, ou a gente que tem uma rotina muito cansativa e trabalha fora, a gente se cobra igual. Então não faz sentido essa propaganda dessa produtividade excessiva. A vida não é assim, sabe? Nas redes sociais, as redes sociais são assim, a vida ela não é assim, não funciona dessa forma. A vida é muito mais lenta, mas também é muito mais prazeroso, eu acho. Não é uma coisa fake, não é uma coisa montada. É a vida. Mas pronto, eu já tô viajando aqui nos meus pensamentos, tá muito quente aqui mesmo. Já tô fritando. Então eu vou ficando por aqui, vou lá fazer as minhas coisas. E vou descansar também, porque hoje é meu dia de folga e eu mereço. E algo que eu esqueci, a questão dos vídeos já está na minha rotina. Então eu preciso postar toda semana. E é isso. Vou pensar em algum assunto pra conversar aqui, porque tem cada vídeo que eu tenho visto na internet, cada assunto, que eu fico, meu Deus do céu. Então eu vou começar a gravar sobre esses assuntos, assim, a forma como eu penso quando eu vejo uns vídeos bizarros. Vou começar a comentar por aqui também. E volto com atualizações dos papeizinhos, do Trello e do meu fichário e do Lego, obviamente. E eu imagino que já traga a blusinha pronta, finalizada. Enfim, vou indo nessa. Beijinhos e até mais. Meu Deus, que calor!